Esse vídeo é para você que quer organizar melhor a sua agenda utilizando o Google Agenda. Você pode criar, por exemplo, um calendário com as suas aulas da semana, com seus compromissos, e eu vou ensinar vocês como fazer isso agora. É fundamental que você esteja logado na conta do Google, aí no seu computador. Dá para fazer pelo computador, também dá para fazer pelo celular, que tem um aplicativo do Google Agenda, mas eu vou ensinar pelo computador, que é mais fácil, tem mais funcionalidades. Então você vai abrir aqui, clicar nesses botõezinhos aqui do Google, dos aplicativos, e aí você vai rolar a tela e procurar aí a opção da agenda. Assim que você encontrar e clicar na agenda, vai abrir o seu calendário aqui, tá? Então vamos entender primeiro algumas funcionalidades. Aqui no Google Agenda, você pode marcar ou desmarcar algumas agendas que já vêm pré-configuradas, ou criar uma agenda própria, que é o que nós vamos fazer aqui, que seria uma agenda dos horários. Então eu vou clicar aqui, adicionar nova agenda e criar nova agenda. E aqui eu vou dar o nome para a agenda, que vai ser horário da semana, horário de aulas. Vai fazendo junto comigo, tá bom? Então clicou aqui, você põe em criar agenda, espera um pouquinho e ela já vai ser criada. Pronto, já foi criada a nossa agenda e eu vou voltar agora aqui para as configurações. Agora ela já está selecionada. Quando eu clico nesses três pontinhos, eu posso escolher uma cor padrão para essa agenda. Então eu vou deixar selecionado, por exemplo, essa cor aqui verdinho. Agora que a gente já tem a nossa agenda criada de horário de aulas, que é apenas um exemplo, você pode criar uma agenda de qualquer coisa que você quiser. Você vai vir aqui e conhecer comigo as funcionalidades que tem nessa parte de cima. A que eu acho mais importante é você escolher se você quer que apareça a semana inteira, o mês, assim você tem uma visão geral dos compromissos do mês, ou o dia. Como estamos criando uma agenda modelo de horário de aulas, a melhor opção é a semana. Agora que nós já temos a semana aqui bonitinho, nós vamos começar pela primeira aula da semana. Então você vai ali mais ou menos no horário onde você tem a primeira aula, sua aula da semana. Então digamos que é na segunda-feira às 7h15. Então você olha mais ou menos aqui do lado, às 7 horas, e clica aqui. Não precisa ser perfeito que a gente vai ajustar. O título, você vai colocar o título da aula. Supondo que seja uma aula de geografia, a primeira aula da semana. Eu vou dar uma dica para deixar mais bonitinha essa agenda. Você vai abrir uma nova guia do Google Chrome e você vai digitar na busca emoji e uma coisa que esteja relacionada à geografia. Por exemplo, emoji mundo. E aqui vai aparecer algumas opções para você copiar de emoji. Então, eu vou selecionar aqui um desses mundinhos. Selecionei, cliquei com o mouse e arrastei. Vou clicar com o botão direito em cima da opção que está selecionada e vou clicar em copiar. Você pode usar o atalho Ctrl C. Agora você volta na sua agenda, clica com o botão direito do mouse e colar ou usar o atalho Ctrl V. E agora você digita o nome da matéria, então geografia. Antes de você clicar em salvar, tem algumas coisas importantes. A primeira delas é fazer o ajuste do horário. Você vai clicar em cima do horário de início, aqui é o início e aqui é o término. E você vai colocar o horário certinho agora. Se não tiver a opção para selecionar, você clica em cima, aí você digita o horário certinho, ó, 7, 2 pontos, 15, e você tem que colocar AM ou PM. As aulas de manhã antes do meio-dia é AM. Passou de meio-dia, coloca PM. E aqui o horário de término da aula. Então, se sua aula tem, por exemplo, 45 minutos, ela termina às 8h15 e aqui está bonitinho já. Se tiver clicado a opção dia inteiro, tem que desmarcar para você marcar o horário da aula. Outra coisa que é fundamental, importantíssimo, como toda semana vai ter uma aula de geografia nesse horário, aqui nesta janelinha não se repete, você vai clicar sobre ela e colocar semanal. Cada segunda-feira. Então, toda segunda-feira vai aparecer na nossa agenda o horário de geografia. Você também pode adicionar o local onde ocorre essa aula. Se você digitar o nome da sua escola, vai aparecer para você selecionar, aí você clica e fica marcadinho também o local. Tem a opção de colocar anexos, documentos ou uma descrição.
E aqui na parte de baixo, horário de aulas, tá vendo? Ó, ocupado, visibilidade padrão e não notificar. Você vai clicar sobre esta opção e aqui você deve desmarcar a opção de notificação. Você não quer uma notificação. Então, se estiver aparecendo algum tipo de notificação, você apaga. Tem que ficar desse jeito que está aqui, sem notificação, porque você não vai querer que toda aula fique avisando você que vai começar uma nova aula. É mais para você consultar. No final do vídeo, eu vou mostrar uma ferramenta, um atalho, quando você usa o computador, que é muito legal para você instalar. E quando você cria essa agenda do Google aqui no computador, ela salva automaticamente na sua conta do Google e você pode acessar pelo celular. E tem até aquele widget que você coloca no celular e vai aparecendo na tela inicial do seu celular. Agora você já entendeu como que faz uma matéria e você pode fazer de todas as outras matérias. Uma outra dica que eu posso te dar que é legal é você colocar também o horário de intervalo. Então, se seu intervalo é das 10 às 10h20 ou das 10h15 às 10h30, você clica mais ou menos no horário do intervalo, aí você escreve aí intervalo. E aí, comenta aí se você escreve, se você fala intervalo ou recreio. Agora eu fiquei curioso, hein? E você escreve aí intervalo, ajusta o horário do intervalo certinho, vou colocar só como um exemplo aqui, das 10 às 10h15, e confere se está tudo certinho, se repete semanalmente, toda segunda-feira, salvei. Agora que eu já salvei o intervalo, você vai clicar sobre ele com o botão direito e você pode mudar a cor. Por exemplo, deixar ele cinza. Quando você clicar para mudar a cor ou fazer qualquer alteração em um dos seus eventos, vai aparecer essas três opções. Se você deixar marcado só este evento, vai alterar só esse, os das outras semanas não. Se você deixar este e os eventos seguintes, ele vai alterar daqui para frente. E se você deixar todos os eventos, vai alterar todos os eventos criados, inclusive os eventos passados. Eu vou deixar a opção este e os eventos seguintes. Outra funcionalidade que você tem também, você pode arrastar estes eventos criados para outro dia. E você também pode fazer o seguinte, para facilitar a tua vida, você pode clicar sobre uma aula que já está criada, se todas as suas aulas têm o mesmo horário, mais ou menos, o tempo de duração. Então você vai clicar sobre essa aula aqui, clica com o botão normal mesmo da esquerda, e aqui em cima, nesses três pontinhos, você vai clicar em duplicar. Aí ele vai abrir uma configuração. Por exemplo, se a segunda aula do dia for história, você pode trocar o seu emoji por alguma coisa que tem a ver com história, trocar o nome para alguma coisa que tem a ver com história, é semanal, cada segunda-feira, e aqui você vai alterar o horário, por exemplo, para começar às 8. E aí o horário final, das 8 às 8h45. E aí você salva e ele vai começar a aparecer aqui, tá? Então você pode ajustar dessa forma, você vai arrumando aí para ficar tudo certinho. Aqui, por exemplo, tinha ficado 1 hora de aula, né? Seria até às 8. Então, se tiver que fazer qualquer alteração, você clica sobre o evento, clica nesse lapisinho que está aqui e faz a alteração. Quando você clicar em salvar, sempre altera o evento e os eventos seguintes. Aí vai ficando certinho a sua agenda. Você também pode alterar a cor de cada uma das aulas. Eu não sei se é interessante para você ficar tudo colorido, mas pode facilitar a sua vida também. Aí você vai fazendo o seu horário da segunda, da terça, e quando tiver completinho o seu horário, você pode adicionar outros compromissos que você tem na parte da tarde, na parte da noite. Quando for semana de prova, você pode vir aqui e adicionar a prova. Você não precisa vir aqui lá no dia da prova, você pode fazer isso também. Você pode clicar nesse símbolo que tem aqui escrito criar e você pode criar uma tarefa ou um evento. Então vamos criar aqui uma tarefa. Criar tarefa. Aí você vai colocar, por exemplo, a prova e do que é? Prova de matemática. E aí você vai bem nas provas de matemática? Comenta aí para eu saber também. A gente vai conversando. Ó, prova de matemática. E aqui você vai colocar a data da prova e o horário da prova. Por exemplo, dia 24, que dia? A prova vai ser dia 22 de fevereiro
e o horário da prova é às 9h30. E aí você pode colocar o horário da prova ou você pode simplesmente marcar dia inteiro, que dele aparece aqui em cima. Você pode pôr a descrição, escrever a matéria da prova, e aí você vem e salva aqui. E ele fica certinho lá o compromisso que você tem. E aí, se você colocar como tarefa, automaticamente ele salva numa agenda separada, que é a agenda de tarefa. Senão você pode colocar ou criar uma nova agenda escrito provas. E aí você tem a opção, ó, de colocar ou tirar os horários que você quer simplesmente clicando nessas funcionalidades. Bom, tem muitas outras coisas que eu poderia mostrar para vocês. Esse é o básico e suficiente para a gente fazer o nosso horário. E você pode agora usar a sua criatividade para colocar seus compromissos, lembrando que tudo isso é salvo online e você tem acesso em qualquer computador que você logar com a tua conta do Google ou mesmo no seu celular. Deixa um like aí se você viu o vídeo até agora para eu contar quantas pessoas que viram certinho e deixa o seu comentário se você gostou. Falou e até o nosso próximo vídeo.